nossos telespectadores aí, que vão nos assistir através do Facebook e do YouTube. Amém? Já gostaria de aproveitar e fazer um convite para todos. No próximo dia 30 aqui teremos um culto de louvor e adoração, né, com um grupo, né, e todos os irmãos aqui estão convidados. Traga aí o seu amigo, seu vizinho, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, né, para poder participar aqui. E depois do culto aqui, a gente vai ter aqui uns comes e bebes aqui, amém, irmãos? Nós vamos sair daqui primeiro vamos ter uma comida espiritual e depois uma comida material, amém? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Então você anota aí na sua agenda no dia 30 aí, né? Não compre pizza, não compre esfirra, né? Não marque nada, traga alguém aqui, né? Você fala assim, ó, de repente aquele amigo, né, irmãos? Vou na igreja, fala, mas depois da igreja vai ter lá algo para a gente comer lá, você vai se alegrar, vai conhecer novas pessoas, né? Vai se relacionar ali, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Graças a Deus. Irmãos, não vou demorar, uma palavra muito conhecida, cujo título diz que Ezequias adoece. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o rei Ezequias foi um homem que sempre temeu a Deus, um homem que sempre foi reto, um homem que sempre agradou ao Senhor, um homem que sempre seguiu os estatutos do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ele derrubou altares que tinham sido edificados para outros deuses, que ele fez ali um concerto com Deus. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que quando Senaqueribe, né, ali afrontou ele, enviou cartas ali para o rei Ezequias, já tinha tomado vários lugares, e quando estava para tomar ali a cidade, a palavra do Senhor nos diz que Senaqueribe pegou, que o rei Ezequias pegou aquelas cartas, né, de afronta, né, apresentou diante do Senhor, foi ao pátio, orou ao Senhor, engrandeceu o nome do Senhor, a ponto, irmãos de Deus, ouvir a oração daquele rei, né, e um dia só, irmãos, enviar um anjo ali e consumir todo aquele exército. Se eu não me engano, eram 185 mil homens. Apenas um anjo derrotou aquele exército por causa da oração de um homem, porque o homem, louvado seja Deus, era um rei que servia a Deus e estava diante da presença de Deus. Amém? Mas, irmãos, aqui a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que não é porque nós estamos servindo a Deus, que não é porque nós estamos indo todos os dias na casa do Senhor, isso não quer dizer, irmãos, que nós já somos salvos, isso não quer dizer, Uricanta Labasteia, que talvez não possa acontecer algo nesse trajeto. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ali o rei Ezequias adoeceu, e ali, irmãos, Deus enviou o profeta Isaías para falar com ele. Acredito que o mesmo profeta ali, irmãos, que Deus usou para falar ali quando Ezequias estava em dificuldade, quando Senaqueribe queria tomar toda a cidade, quando Senaqueribe afrontou o povo de Deus. O mesmo profeta veio ali, irmãos, quando o rei estava adoecido, veio ali trazer um recado para ele, mas esse recado, irmãos, talvez o rei achava que era um recado bom, talvez eu vou curar, eu vou levantar dessa cama, eu vou continuar reinando, mas na palavra do Senhor nos diz, né, irmãos, no versículo 1, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Uma palavra difícil, né, irmãos? Já pensou? Deus fala, olha, conserta tudo aí, sei lá, faz o seu testamento, né? Passa o seu bastão para outra pessoa, vem quem vai ficar no seu lugar, porque dessa cama você não vai sair, você vai morrer, Urianda Labasteia. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que então o rei Ezequias, ele não reclamou. E talvez podia ter falado, mas que afronta é essa, né? Podia ter mandado prender ali o profeta, podia ter ali, né, não aceitado, podia ter endurecido ali o seu coração, Uricanta Labasteia. Quantas e quantas pessoas, irmãos, às vezes o Senhor fala e ele endurece o coração. Essa profecia não é comigo não. Isso aí não é comigo não.
Que é isso? Porque esse irmão está falando isso, né? Isso não é comigo não. Eu venho para a igreja todo dia, eu também profetizo, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo. Aqui o homem era rei, ele mandava prender, ele mandava soltar. A palavra do Senhor nos diz que ele foi um homem reto, que ele foi um homem digno, que ele fez coisas que agradou a Deus, que o Senhor era com ele, mas estava acontecendo algo ali, irmãos, que só Deus sabia, que só ele sabia, que não estava agradando a Deus, e Deus falou para ele: olha, coloca a sua casa em ordem, ordena tudo aí, porque você vai morrer e não vai viver. Oricanta labasteia. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Ezequias ele fez totalmente ao contrário. Ele reconheceu que ele estava errado, Urianda labasteia. Quantas vezes, irmãos, a palavra vem no nosso coração, quantas vezes vem a profecia, às vezes vem um louvor, às vezes vem algo, a Bíblia, às vezes acontece algo na nossa vida, irmãos, que nós sabemos que é o Senhor que está falando conosco. Às vezes acontece algo, Deus nos avisa de várias maneiras, de vários métodos, Urianda labasteia, e muitas vezes, irmãos, igreja, você que está nos visualizando, talvez está até desviado, afastado da palavra de Deus, talvez fazia algo na casa de Deus e deixou de fazer, Urianda labasteia, endureceu o coração. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que o rei não endureceu o seu coração. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ele virou o rosto para a parede e começou a chorar, né? Canta labasteia. Diz no versículo 2: então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, canta labasteia: ah, Senhor, se servindo de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo, Urianda labasteia. Irmãos, igreja de Deus, você que está nos visualizando nessa noite, irmãos, quando nós ouvimos a palavra, às vezes uma palavra de repreensão, né? Muitas vezes, irmãos, tem cristãos, tem pessoas que ele só quer saber de palavras que alegram o coração dele. Ele não quer saber de ser repreendido, ele não quer saber de ser chamado a atenção, né? Ele quer só bênção, ele quer só vitória. Olha, você pregou bem, olha, você cantou bem, olha, você é o máximo, olha, você é sensacional, olha como você não tem outra pessoa, olha, você viu o que você fez. Mas, irmãos, quando vem uma palavra de repreensão, quando vem algo que não agrada a ele, em vez de ele fazer que nem o rei Ezequias, reconhecer que ele está errado, reconhecer que ele está no erro, reconhecer que ele poderia fazer melhor, reconhecer que ele não deu o melhor dele, Urianda labasteia, reconhecer que talvez algo está acontecendo lá na casa dele, lá no trabalho dele, talvez aquela pessoa que não vem mais na igreja, foi culpa dele. Sabe o que ele faz, irmãos? Urianda labasteia, ele não faz nada disso, ele endurece o coração. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o rei Ezequias não endureceu o seu coração, Uricanta labasteia. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ele virou o rosto para a parede, talvez envergonhado. Eu não sei quem é que estava com ele quando ele ouviu essa profecia, se ele estava sozinho, mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ele virou o rosto para a parede, mesmo sendo o rei, Uricanta labasteia. Não pensou na sua coroa, não pensou no seu mandato, não pensou nas pessoas que estavam embaixo dele, mas ele virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, ele canta labasteia, e chorou muitíssimo, nébria sudecanta labasteia. Irmãos, como é importante quando nós reconhecemos que estamos errados, como é importante, irmãos, nos humilharmos, como é importante orarmos ao Senhor, Urianda labasteia. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que quando ele fez isso, esse gesto, sucedeu, pois que não havendo Isaías saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta lá, volta, porque eu ouvi a oração do meu servo, Uricanta labasteia. Nessa noite, igreja de Deus,
Nessa noite, você que está nos visualizando, não importa o seu problema, não importa a sua doença, não importa o diagnóstico, Uricanta Labasteia, se você clamar ao Senhor, se você se arrepender como o rei fez, Urianda Labasteia, eu não sei qual era o problema, eu não sei qual era o pecado, algo tinha acontecido gravíssimo para Deus mandar essa mensagem para ele. Eu não sei o que ele fez. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Deus, Ele canta Labasteia, Ele lança os nossos pecados para trás. Ele lança as nossas iniquidades para trás, Uricanta Labasteia. Ah, mas ele matou, mas ele roubou, mas ele fez tanta coisa. Aqui o pecado do rei era grave, mas quando ele começou a orar, quando ele virou o rosto para a parede, quando ele começou a chorar, quando ele começou a interceder, as coisas começaram a mudar, Urianda Labasteia. Eu quero dizer nessa noite, igreja de Deus, você que está nos visualizando, Deus tem um plano na sua vida, Deus quer mudar, Uricanta Labasteia, Deus quer te dar uma nova história, Urianda Labasteia. Nós vemos aqui, irmãos, que a história do rei mudou, né, Bria Sudecanta, já estava decretada a sua morte, ele não ia mais sair daquela cama, já estava ali, irmãos, ele tinha que coordenar a casa, ele tinha que talvez fazer um testamento, ele tinha que falar para outra pessoa assumir, ele não tinha mais condições, foi Deus que falou para ele, você não tem mais condições, mas quando ele orou, quando ele virou o rosto para a parede, quando ele se humilhou, chorou muitíssimo, a história dele mudou, Uricanta Labasteia. Tem história nessa noite para mudar? Ele muda, Uricanta Labasteia. Tem alguma coisa quebrado, ele conserta, né, Bria Sudemaia. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ali, talvez Isaías sem entender, né, ele estava só cumprindo ordem. Volta lá, Isaías. Volta lá. E no versículo 5 diz assim, no versículo 4, e sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, Uricanta Labasteia. Irmãos, o que é o poder da humilhação, o que é o poder da oração, Urianda Labasteia, está tudo entregue nas suas mãos nessa noite. Qual que é o seu problema, qual que é a sua luta, Uricanta Labasteia, Deus muda tudo. Deus falou para o profeta, volta lá, mudou tudo, Uricanta Labasteia. Ele se arrependeu, ele clamou, eu ouvi a oração dele, Nebria Sudemaia. O mesmo Deus está aqui nessa noite, ele ouve a sua oração. A palavra do Senhor diz que ele enxuga as nossas lágrimas, Uricanta Labasteia. E ainda tem mais, irmãos, e a palavra do Senhor nos diz, Uricanta Labasteia, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figo, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e sarou, Uricanta Labasteia. Mas aí, irmãos, o rei, né, talvez ele ficou meio assim com dúvida, né, mas qual o sinal? Como que eu vou saber, né, o que será que vai acontecer, né? Quantas vezes, irmãos, vemos aqui, eu presencio na fila da oração, tem vitória para você, Urianda Labasteia. Tem porta aberta para você, Uricanta Labassudemaia. E porque às vezes nós duvidamos, igreja, e porque nós às vezes duvidamos, você que está nos visualizando, a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o profeta Isaías falou assim, olha, Deus mandou falar para você, que ouviu a sua oração, que as suas lágrimas chegaram ao conhecimento dele, e que a sua história agora mudou, Urianda. Diz, igreja de Deus, que ainda ele queria um sinal ainda, né? E aí a palavra do Senhor nos diz, o que você quer que eu faça? Você quer que o relógio adiante 10 graus para frente? Ou volte 10 graus para trás? Uricanta Labasteia. Irmãos, como é o poder de Deus. O que a oração de um homem faz. O que o arrependimento de uma pessoa faz, Urianda Labasteia, a ponto de Deus, Necanta Labasteia, fazer retroceder o tempo.
você já perdeu algum tempo? Já pensou, irmãos? Deus vai retroceder o tempo na sua vida. Deus vai retroceder o tempo lá no seu trabalho. Deus vai retroceder o tempo na sua vida, Uricanta Labasteia, no seu problema, não sei o que está acontecendo, mas Deus volta tudo, Urianda Labasteia. Parece que não aconteceu nada. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Ele falou assim, olha, 10 graus para frente é mais fácil, né? Mas retroceder. E quando Ele falou isso, irmãos, a palavra do Senhor diz que o profeta orou e o relógio começou a voltar para trás. E Deus já não lembrava mais do pecado de Isaías, de Ezequias, Urianda Labasteia. E Deus já não lembrava mais da iniquidade dele. E aquele problema, e aquilo que estava acontecendo acabou, foi aniquilado por causa da oração, por causa do arrependimento. E nessa noite eu pergunto, qual que é o seu problema? O mesmo Deus que fez retroceder 10 graus para trás, que fez o tempo voltar, Ele faz o tempo voltar nessa noite, Uricanta Labasteia. Creia no Senhor, igreja de Deus, creia no Senhor, você que está nos visualizando, não há nada impossível que o meu Deus, que o Deus de Ezequias possa fazer, Urianda Labasteia. Se tiver que o tempo voltar, o tempo vai voltar, Urianda Labasteia. Mas, irmãos, a importância aqui, Uricanta Labasteia, que eu consigo notar, irmãos, que diz assim, louvado seja Deus. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, Uricanta Labasteia. E no versículo 5 disse, louvado seja Deus, e chorou Ezequias muitíssimo, Uricanta Labasteia. São essas coisas, irmãos, a oração, a humilhação, o arrependimento, Uricanta Labasteia, que Deus muda a nossa história, Deus muda a nossa trajetória, Deus salva a nossa família, Deus faz tudo, Uricanta Labasteia, por causa do arrependimento, por causa da oração, por causa da humilhação. Então nessa noite, Uricanta Labasteia, vamos colocar a nossa casa em ordem. Rei Balabasteia, nós vamos deixar, irmãos, para que venha uma mensagem assim como veio para o rei, né? Que ele ia morrer e não ia viver. Às vezes, irmãos, são pequenos detalhes, são pequenas coisas, Uricanta Labasteia. Não vamos arrumar a nossa casa, vamos deixar tudo ordenado, tudo em ordem, Uricanta Labassudemaia, para que o Senhor possa mudar a nossa história, a história da nossa família, a nossa trajetória, para que possamos servir ao Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade e vamos aplaudir o Senhor bem forte nessa noite. Amém? Gostaria que os irmãos se colocassem em pé nessa noite, amém? Vamos receber o pastor com a palavra, ou com o término do culto, né? E aplaudimos o Senhor mais uma vez. Aleluia, graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz de Jesus. Irmão, quando a gente ouve a palavra de Deus como Ezequias ouviu, né, meus irmãos? Mas só põe a casa em ordem. Ele tinha o conhecimento quem era Deus. Quanta gente, irmãos, hoje não conhece quem é Deus, mas não se converte, né, irmão? Vê que Deus está falando, Deus está mandando palavra, irmão, não é coisa do homem, é de Deus. Ele morreria, mas se ele arrumasse como ele se arrumou, ele voltou a viver. E teve conquista, né, irmão? Voltou tudo em suas mãos, reinou, subiu, foi uma grande vitória nessa noite, né, irmãos? Vê como está a sua casa nessa noite. Vê o que Deus tem falado contigo, usado os profetas, né, irmãos, em suas mãos, falado. Se não pôr a casa em ordem, irmãos. Irmãos, é assim, da onde foi com a pessoa ontem? Irmãos, é bem assim, Jesus nunca pegou ninguém pela garganta. Ele falava, quer, não quer, problema teu. Ele não arrastava ninguém pelas mãos, não. Ele ia na frente, vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, vos aliviarei. Outro dizia,
se alguém tem sede de vinho, me beba, mas ele não arrastava ninguém pelas mãos, não pegava pela garganta, ele não vai te pegar pela garganta, e nem vai te arrastar pelas mãos. Você esquece disso, o problema é nosso, viu, irmão? Ele não ficava adulando, não, era quer ou não quer? Se vir, vai ter a vitória, se não vir, está a derrota aí. Ezequiel foi essa, você quer, põe o quê? Se ele não ponhasse, o que aconteceria? É nessa noite, irmãos, Senhor, nesse momento, ó Pai, os nossos internautas, aqueles que nos assistiram nessa noite, essa palavra, meu Pai, que estão aí com um pé no mundo, outro pé na igreja, Deus Santo, amando dois senhores, servindo Deus e a Mamon, oh Deus, quanta gente diz que não tem nada a ver, diz que não tem nada a ver, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quantos está mais no mundo do que em Deus, não tem deixado. Nessa noite você que ouviu, põe a casa em ordem, porque vai morrer e não vai viver. Ora pelos ouvintes, os internautas, ó Pai, que nos assistiu nessa noite, estenda a tua mão para curar o que está doente, oprimido, problemas, meu Pai, financeiro, problemas jurídicos, meu Deus, qual sejam eles, de todas as formas, meu Deus, nós entregamos nas tuas mãos. O homem às vezes não pode mais, meu Pai, mas as tuas mãos nos têm colhida. Coloca as tuas mãos nessa noite, realizando, grande Deus, um grande milagre, Pai, a todos que estão enfermos. Repreendo a doença, que saia a deficiência física, qual seja ela, meu Pai, em todos os órgãos do corpo. Eu também digo, repreendo, dando um grande milagre, Deus meu, esta vitória nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Pode se assentar nesta noite, irmão, pode se assentar, pode se assentar. Irmão, eu vou ler só um versículo nessa noite aqui, é no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. 1 Timóteo 2, 8 diz assim, meus irmãos: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira nem contenda. Irmãos, duas coisas que bloqueiam as nossas orações. Primeiro, as mãos têm que estar limpas, livre do pecado, roubar, furtar e coisas mais. E a ira, irmão, é o que mais existe. Contenda, então, nem se fala, viu? Quanta gente contende um com o outro, não vai à frente. Olha o que diz aqui, ó: quero, pois, que os homens orem em qualquer lugar. Tem que ir no monte, vai, não está proibido. Tem que ir na igreja, vem, não está proibido. Vou orar na minha casa, ora em todo lugar. Mas duas coisas, sem ir e nem levanta as mãos. Se estiver contendendo, olha para cá, bloqueio na sua oração. Se estiver irado, está bloqueada a sua oração, não vai se chegar. Então, irmão, não adianta você estar orando, contendendo com alguém, Deus não vai te ouvir, não. Mas faz isso, irmão, tira a ira, não discute com ninguém, não contende com ninguém, você vai ver que a oração vai ser ouvida, amém? Vamos cantar um corinho, São João, vamos cantar aí? Dá para nós cantar um corinho para Jesus? Os irmãos ajudam, pode dar lá mesmo. Não, pode dar lá mesmo. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus.
vamos adorar a Deus. Vamos seu nome, vamos adorar a Deus. Veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um outro coração, e esta é a razão, e eu digo por quê. Adora alguém nessa noite e assistiu a palavra do pastor Ailton? Bom estar, gente. Nossos internautas, obrigado pela audiência, pela sintonia. Irmãos, amanhã, aleluias. Irmãos, amanhã nós estamos na nossa sede, né, irmãos, com aquele culto, a campanha intitulada Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Deixa eu perguntar, para nós ver se é verdade. Irmãos, quem já foi curado por Jesus aqui? Faça assim para nós ver. Aí, 100%. Irmão, o que significa esse? Jurandir não cura, Ayrton não cura, obreiro que nem eu cura, mas é as mãos do Senhor. Pregamos a palavra da fé, você crê fazendo a campanha. Eliseu curou alguém? Pedro curou alguém? Não, Jesus cura, depende de nós. Amanhã, né, irmão? Rua Antônio Fortunato, 510, Burgo Paulista, bem próximo à estação metrô do Patriarca. Amanhã, às 8 da noite, amém? Nossos internautas nessa noite, obrigadão pela audiência, pela sintonia. E até amanhã, nesse mesmo horário, se Jesus nos permitir. Fiquem com Deus.